noite, meus irmãos. Serene a sua mente, tranquilize seu coração, eleve seu pensamento a Deus e a Jesus. Vamos pedir que a espiritualidade esteja aqui conosco, nos auxiliando, para que tenhamos tranquilidade no nosso espírito, na nossa alma. Daqui vamos levar o que viemos buscar, com muito amor, com muita ternura no nosso coração. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos novamente à nossa casa de oração, casa de luz, de bênçãos, de acolhimento. Pessoal, nós estamos no inverno, né? E aí nós estamos trabalhando com o pessoal que consegue vir. O pessoal geralmente está dando uns atrapalhos aí, né? As energias, pegando gripe, Covid, tosse, sei lá, tudo que é coisa que está vindo. Então, hoje nós vamos trabalhar com 3 médiuns, e aí a gente pede sempre que aguardem com calma, para que a gente possa fazer o trabalho, né? Eu sempre falo que a gente, quando chega aqui, a espiritualidade já está agindo, então o trabalho já está sendo feito nas necessidades que cada um de nós precisa. E não cansem de mim, porque nem todo mundo está podendo falar, né? Vindo aqui na frente para passar um pouco da informação. Eu vou falar hoje sobre esse livro aqui, né? Vida e Valores, do Raul Teixeira. É um médium com muita capacidade, assim, e geralmente para quem quer escutar alguma coisa sobre a espiritualidade, ele tem uma conversa muito simples, sabe? Os vídeos dele que ele tem no YouTube é de um fácil entendimento sobre a espiritualidade, sobre os momentos da vida. E aí eu escolhi hoje o tema Nuvens que Passam, que fala também sobre, é bem isso, né? Sobre as nossas dificuldades. Então, Nuvens que Passam é o tema para abordar hoje. É impossível alguém viver na Terra sem ter problemas. Este é um planeta de problemas, conforme a voz do sublime pastor. No mundo tereis aflições. Não podemos discutir a veracidade das coisas ditas por Jesus de Nazaré. Ele sabia muito bem quem somos nós e a necessidade que temos de estar no planeta. No mundo tereis aflições. De nenhuma maneira ele nos disse que o fato de termos aflições no mundo implicaria em afligirmos os outros, de forma alguma. Tudo na Terra tem o significado de aflição, quase tudo. No mundo é profundamente afligente. Sentimos aflições por não saber das coisas. Aflige-se a mulher grávida por não saber se o seu bebê vai nascer sadio ou com problemas. Aflige-se a pessoa que está no ponto de ônibus na hora do trabalho e passa o primeiro ônibus cheio, o segundo cheio. A hora está passando e a criatura se aflige. Aflige-se o vestibulando que estuda loucamente, mas não tem a mínima ideia de como serão as provas. Aflige-se a pessoa diante do que vai comer. Será que isso me fará mal? Será que isso me fará bem? Será que eu posso comer isto? Será que isso engorda? As várias aflições do mundo, em todos os níveis. Se um dos nossos familiares que está na rua ou no trabalho, que costuma chegar em determinado horário, não chega, lá está a aflição a tomar conta de nós. Começamos a telefonar, a saber, a buscar. Há aflições em níveis menores e maiores. Todos na Terra sofremos reveses. O desemprego, por exemplo. Que tormento! Que falta de chão sentimos quando falta o trabalho profissional, quando não temos onde ganhar o pão diário. A enfermidade, as doenças que invadem nossa casa, nos acometem ou nossos familiares. Gastamos dinheiro, recursos emocionais, sentimentais, na busca da solução para o problema da cura, da medicação, do tratamento. A aflição do luto, a dor do luto. Quando vemos algumas
dos nossos partir para o mais além, algum amigo, alguma pessoa querida, tudo isso faz parte do que poderíamos dizer são nuvens pesadas que estacionam sobre as nossas vidas. É como se a qualquer momento elas fossem desabar, convertidas em tempestade. Todas essas experiências se assemelham às nuvens que passam, tomarão rumo novo, partirão diante dos ventos de uma nova realidade, dos ares de uma nova espera. Nenhum desespero diante dessas nuvens densas. Nós, na Terra, estamos aqui exatamente para isso. Aprender a driblar situações difíceis, a superar desafios, a ganhar experiências positivas do bem, aprender a nos aproximar do reino do Senhor. Esse reino dos céus que se encontra na nossa intimidade e que está dentro de nós. Esse tema de hoje complementa o tema passado que eu falei sobre pensamentos, né? Complementa no sentido de que maneira eu controlo essas aflições, de que maneira eu começo a tirar ela do meu caminho. Se eu não tiver uma condução do meu pensamento, eu não consigo controlar a situação de aflição que não me pertence. Hoje nós estávamos ali no estudo e falamos exatamente sobre isso, né? De como é possível não projetar o amanhã e não carregar o ontem. Como que eu faço isso no meu diário, né? Como que eu controlo as minhas questões? Se eu não tiver consciência de que só o que me carrega é o agora, só o que me leva para frente é o que eu estou vivendo neste momento, eu vou me afligir de alguma maneira. E aí, muitas das vezes, as nossas aflições não são por nós, né? Muitas das vezes a gente nem está se cuidando, a gente está querendo cuidar mais do outro. Contanto que o outro está fazendo a caminhada dele pelas escolhas próprias. Então, eu me aflijo pela escolha do outro. Quando que a gente rompe com essa caminhada nossa? Quando que a gente para realmente olhar para dentro da gente? E hoje a gente falou sobre isso aqui no estudo novamente. Nós só vamos resolver os nossos problemas quando a gente aceitar que foi decisão nossa para cada passo. É a única maneira que eu tenho de resolver quem eu sou nessa caminhada. Porque toda vez que eu achar que eu estou fazendo alguma coisa pelo outro, eu estou me enganando. Toda permissão dada nunca é pelo outro, é por nós. É a gente que aceita, é a gente que quer, é a gente que define. E aí eu até fiz um comentário que para mim é claro, né? Até um presente que a gente ganha é porque a gente quer. Ah, mas foi o fulano que me deu o presente. Mas se eu não quiser aquele presente, é uma decisão minha, própria. Ah, mas presente não se recusa. Sim, se recusa. Tem que ter essa consciência, porque senão tu não rompe nunca. Vamos, nessa questão do presente, é muito simples, né? Eu acho que tu gosta de uma cor, a outra pessoa gosta de uma cor, né? E compro um casaco daquela cor, só que a pessoa odeia a cor. Mas ela, para não recusar o presente, ela vai usar a cor. Quantas vezes ela vai se obrigar numa situação que ela não se sente confortável de usar uma cor de uma roupa? Então é essa questão, é difícil para nós, né? Socialmente falando, é muito difícil que a gente não crie as aflições, que a gente não comece a usar as aflições que são do outro. Aí se perde o sono, que nós falamos muito hoje sobre isso, né? Por que se perde o sono? Porque a gente tem questões pendentes do passado, de ontem, ou de um mês atrás, tem questões que a gente quer resolver para frente.
E aí a gente perde o sono. E como que se resolve essa questão do não afligir? Aí eu contei, né? Que eu criei uma historinha que é fictícia, que é falsa, mas ela me ajuda muito quando eu perco o sono, que eu começo a chegar os problemas e eu vou para essa historinha. Eu começo a puxar meu cérebro para que lá nessa minha historinha tudo é bonito, tudo é fácil, tudo é tranquilo. É uma maneira. E aí foi dito que também é possível, né, de usar uma mensagem no meio da madrugada. Uma mensagem positiva. Também é possível, a partir disso, uma música suave, de energia boa. Então, tu tira daquele momento a tua aflição. Tu começa a controlar a tua mente, tu começa a determinar para o teu pensamento qual caminho que tu vai seguir. E aqui fala sobre trabalho. Semana passada eu tive uma questão sobre isso, né? Que a pessoa estava aflita com relação a não conseguir emprego. Aí eu falo muito sobre isso, né? A maneira como a gente quer as coisas é que determina se elas vêm ou não. Quanto mais eu quero uma coisa, menos ela chega. E quanto eu preciso daquilo, mas tiro da minha mente, do nada não, né? Mas ela cai no colo da gente. Né? E às vezes tu nem tá esperando. E aí vem na hora certa de chegar. É a colheita certa. Porque para colher, nós todos aqui estamos nessa caminhada. É a planta certa, é o pensamento direcionado a Deus. É aceitar que nós temos uma espiritualidade junto com a gente. É acreditar na fé que a gente carrega, que existe o momento certo da transformação. Ah, mas eu não consigo, eu sou ansioso. Vamos trabalhar a ansiosidade. Vamos ver por quê. A pessoa ansiosa tem que ter planta em casa. É obrigado a fazer um jardim. É, Maria? Né? O ansioso tem que ter, porque tu tocar na terra, tu mexer na terra, a tua ansiosidade vai embora. É incrível, é uma cura. Porque assim, gente, já estou saindo um pouco do foco, mas vamos ter um pouco do foco. Nós vivemos dentro de 4 elementos. Se existem 4 elementos para a gente viver, é porque tem um sentido e um motivo. Água, fogo, ar e terra. E cada um deles tem um significado de cura. Todos são transformadores. Se a gente não entrar em contato com esses 4 elementos, que nós somos formados também, a gente não vai adiante. É uma compreensão de quem nós somos. Nós temos água no corpo, nós temos fogo no corpo, nós temos terra no corpo, que é o contato. E o ar é o que a gente precisa para continuar no caminho. Então a gente tem que saber respirar. A quantidade de água certa durante o dia. A quantidade de fogo que a gente vai transmitir. Não pode ser sanguíneo todo o tempo, né? Às vezes, tu tem que escutar calado, muitas das vezes. Tu deixar teu fogo bem baixinho, para não queimar. Para te controlar todo esse espaço. Nós estamos aqui, eu sou repetitivo nas minhas falas, mas isso é uma consciente, tá? Nós precisamos ser conscientes de que nós estamos aqui como aprendiz. Nós estamos todos os dias da nossa vida aprendendo algo. Aquele que se intitula sabichão, que não precisa mais aprender,
vai pagar o preço. Vai voltar 35 vezes no mesmo caminho. E o aprender, esse que eu falo, te permite conviver com as pessoas que está convivendo e tirar o proveito dessas pessoas. Porque cada um de nós aqui tem algo para ensinar para o outro. Na nossa caminhada, na nossa jornada, nós estamos juntos aqui, nesta sala hoje, porque cada um aprende alguma coisa com o outro. Isso é consciência. A forma como eu penso, que eu falei da outra vez, né, que eu pensava de um jeito e hoje eu penso do outro, é o que me abriu. Muitas das vezes é pelo que eu estou convivendo com vocês aqui. Por saber que cada um de nós tem uma dificuldade para ser tratado. E é nesse espaço que eu me coloco. É como eu chego nessa dificuldade, porque eu também tenho as dificuldades. E quando eu estou falando aqui, parece que eu estou resolvido, né? Parece que a minha vida está... que eu já comprei uma moto cor-de-rosa. Eu passei uma semana inteira que eu perdi o sono, gente. Semana inteira tentando resolver questões e aí vinha o passado e vinha o presente. E vinha também o futuro. E aí eu tinha que harmonizar minha mente de novo, trabalhar isso, cuidar do meu pensamento. As minhas energias, quem estava convivendo comigo na minha volta ali, na energia já sentia. Então tudo isso nos leva a essa questão de como administrar as nossas dores, como administrar o nosso pensamento. Sempre eu falo que a gente precisa nos compreender, né? E aí hoje eu comentei que eu assisti um vídeo a respeito de um cara falando a respeito de quem vive sozinho. E eu falo isso porque a maioria do meu tempo é sozinho. A maioria do meu dia eu caminho sozinho. E a compreensão que se tem, que o cara colocou, é que no momento em que tu não te aceita, que tu não te ama, que tu não te respeita, que tu não vive contigo, tu não consegue viver sozinho. Se eu não consigo viver sozinho, é lógico que eu vou viver muito mais a vida do outro. É lógico que eu vou sempre estar com o olhar do outro. E aí o outro, sofrimento do outro, eu quero, de alguma maneira, resolver. Sou eu que me intitulo que eu sei sobre aquilo. Mas como se eu não estou conseguindo nem viver comigo? Como que eu não consigo chegar em mim mesmo? Porque eu não quero ficar sozinho, eu ando buscando um jeito. Então essa é a compreensão. Eu não quero que ninguém viva sozinho. Não é isso. Eu quero que as pessoas se compreendam primeiro. Que se aceitem, que se amem, que se protejam, para poder entender como vai fazer isso com o outro. Como que eu posso abraçar alguém se eu não me abraço? Como que eu vou amar alguém se eu não me amo? E aí quando a gente fala os ensinamentos de Jesus, que isso foi colocado tudo, eu compreendo isso, todo dia eu compreendo alguma coisa. E eu quero chegar no final aqui da minha trajetória ainda aprendendo muito. Com cada um de nós aqui. Porque é assim essa troca, é uma experiência de vida. Nós fomos colocados aqui, eu sempre digo, numa Samaná, por algum motivo muito grande. Ah, mas eu não sei porque eu gostaria de estar lá, mas não é para te estar lá, é para te estar aqui ainda. O estar lá vai ser depois, quando tu conseguir projetar o teu caminho, que talvez não seja. Que talvez não seja.
Vou ler mais um pouquinho aqui, que ainda tem bastante coisa. Por isso, diante dessas nuvens pesadas, que toldam volta e meia os céus da nossa existência, cabe uma postura de serenidade. Não é fácil, não é simples, mas não temos outra alternativa diante dos reveses, das aflições, senão a tranquilidade. A serenar-nos tanto quanto nos seja possível, fazendo-nos esta mesma pergunta. Se eu me desesperar, se eu me desarticular, resolverei alguma coisa? A resposta sempre será negativa. E se eu não resolver nada, perdendo as estribeiras, perdendo-me no meio dos problemas, melhor guardar a harmonia em mim e esperar por Deus. Na medida em que buscamos essa harmonia e entregamos nossa vida nas mãos de Deus, as coisas vão se encaminhando. Essas nuvens que passam sobre nossas existências podem provocar muito pavor, medo, insegurança, fazendo com que muita gente admita o azar sobre sua vida. Há pessoas que se imaginam dotadas de falta de sorte, quando em realidade não estamos expostos aos azares. As coisas nos acontecem em razão da escala de nossos méritos, de nossos deméritos, dos erros e acertos que tenhamos perpetrado em dias longínquos ou próximos de nossa existência espiritual. É importante verificar que as frustrações, os conflitos que chegam a nossas vidas também são nuvens que passam. Se olharmos um ano atrás, o parente doente, o filho doente, nossa própria enfermidade, e quando nos damos conta, estamos aqui, lépidos, fagueiros, sorridentes, trabalhando alegres. Tudo aquilo foi, já passou, e nem lembramos mais. Lembramos do saudoso médium Chico Xavier, conhecido mundialmente por seus mais de 400 livros publicados, escritos por centenas e centenas de entidades espirituais por seu intermédio. Chico Xavier contou que vivia, certa feita, um momento muito difícil de sua existência, imaginando-se diante de um processo expiatório bastante severo. No momento em que o espírito Emmanuel, seu guia espiritual, lhe apareceu em meio àquela aflição que os desgastava, propôs ele: meu irmão, quando houver alguma oportunidade que o senhor encontre com a mãe de nosso Mestre Jesus, peça a ela uma orientação para mim. Estou atravessando esta hora aziaga de minha vida e certamente uma mensagem de Maria me ajudaria a superar esse transe. Era tão honesta, tão sincera a dor de Chico, que seu benfeitor espiritual disse que iria providenciar. Na primeira oportunidade que tivesse contato com a mãe do Nazareno, pedir-lhe-ia uma orientação para a sua vida. Dias depois, narrou Chico, o espírito Emmanuel lhe apareceu e lhe disse: Chico, a mãe do nosso mestre manda-lhe uma mensagem. Nosso Chico Xavier, de saudosa memória, tomou papel, lápis para anotar o que lhe vinha da parte de Maria de Nazaré. Pode dizer, meu irmão. E o espírito Emmanuel ditou para ele: isso também passará. Chico ficou esperando a continuidade da mensagem, mas a mensagem era a alternativa de que todas as nuvens passam. Isso também passará. Curioso é que, quando conversávamos com o Chico, ele nos chamou a atenção para um fenômeno de linguagem muito interessante e para um entendimento muito próprio para a questão. Quando ele leu a demorada e várias vezes aquela frase, chegada para ele da parte da mãe do mestre, se deu conta da veracidade dela, porque todo mundo passa. Esse é o mundo das impermanências. Passam os momentos de tristeza, de dor, de amargura, também os momentos de folguedos, de festas e de alegrias. Tudo passa porque este é um mundo de passagem. Estamos aqui em passando, momentaneamente, porque o reino de Cristo ainda não é deste mundo. E nós, conforme suas próprias palavras, somos ovelhas do seu rebanho. Desse modo, não somos daqui. Estamos de passagem na terra. Todas as coisas que hoje nos causam sofrimento, amargura, dor e luto, pranto passarão se souberem esperar os ventos da providência. Os ventos da sublime misericórdia, com firmeza e trabalho, com boa vontade e perseverança, colocando-nos, por sua vez, sob o amor e a justiça de Deus. E tudo passa, né? Embora a gente não lembre das agruras que a gente passou, porque depois que passa, tudo fica normal novamente. Mas as maiores tristezas que a gente possa estar passando, ou que já passou,
se tornam aprendizado, se tornam conhecimento. Muitas das vezes a gente não vai passar novamente porque se prepara para isso. E todos nós ainda vamos passar muito, porque ainda estamos na aprendizagem, na nossa necessidade de crescimento, de evolução. Eu digo sempre que sempre vai haver alguém ou alguma coisa que vai te fazer lembrar. Ah, mas tu não era assim. Tu fazia isso. Até parece que tu mudou. Confiem sempre em vocês. Em nós. Na maneira como a gente está aberto a essa transformação. Nunca é o que o outro vai te dizer. Sempre é o teu discernimento, a tua maneira de pensar, a tua compreensão. Se não for dessa maneira, não é verdade. Não é correto. Por isso que eu falo sempre aqui, quando nós estamos conversando. Esta é a minha verdade. Esta é a minha compreensão. Existe uma coisa clara na vida de todos nós. Se nós estivermos sentados lado a lado, olhando para o mesmo lugar, nós vamos enxergar coisa diferente. Se nós colocar um quadro, nós colocar a Mona Lisa e olhar a mesma figura, nós vamos entender diferente. Porque a nossa compreensão é de nível diferente. E não queira vender a tua compreensão para o outro. Não queira fazer com que ele compre a tua ideia. Porque às vezes aquela ideia serve para ti. E não serve para o outro. E aí tu obriga aquela pessoa numa venda a usar aquilo que ela não quer. Agora eu lembrei que não tem nada a ver com isso. Tem a ver, mas não tem. Que eu fui numa loja, que eu fui para conhecer a loja. E comprei. É que é isso que eu estou falando. E eu não queria. Não queria comprar. Não tinha nada, não era necessário. É disso que eu estou falando. A venda é isso. Quando eu convenço a outra pessoa que ela precisa daquilo, que é necessário para ela, para poder viver melhor. Eu tenho 3 minutos. Vou contar uma historinha rápida aqui. Eu vendia aqueles purificador de água quando morava em Porto Alegre. E aí a conversa de vendedor, que a gente primeiro faz um curso, né? Aí é que todas as doenças do planeta estão dentro da água. Então tu tinha que convencer a pessoa que na água que ela tomava lá não era uma água saudável e tal. E aí tá, tudo bem. Comecei a vender, comecei a usar esses critérios, comecei a vender e tal coisa. Até que eu cheguei numa casa em que tinha 2 aposentados, eu acho que o senhor tinha uns 80 anos e a senhora uns 75. E eu comecei com essa ladainha de venda, que a doença estava na água, e daqui a um pouco eu olhei para aquele casal ali e me dei conta que um tinha 80 e o outro tinha 75. E que não foi a água que causou nada neles até aquele momento. Eu estava mentindo para eles, de certa maneira. E eu me dei conta que mudei totalmente a conversa. Já não vendi. E eu estava interessado até em comprar um purificador. Não vendi, saí dali, fui para a firma e me demiti. Por quê? Porque eu estava usando uma estratégia de venda que eu queria que aquelas pessoas acreditassem, acreditaram, né? Só que não era real. Ele já tinha chegado aos 80 e a água nunca causou nenhum problema. Se causou, não foi caso de morte, né? As palavras são assim. É como a gente conduz aquilo que eu quero vender para uma grande maioria, fazendo com que todos nós aqui pensem da mesma maneira. Eu quero que aqui todos nós pensem de acordo com a própria maneira. Porque o que é correto é aquilo que tu
veio passar, não o que eu vim passar. Cada um de nós está numa caminhada diferente. Em apoio, lógico, cada um vai estender a mão para o outro aqui, né? Tem uns que vão fazer a trilha de Jeep, outros vão fazer a trilha de moto, outros não gostam da trilha. Então é nesse sentido que eu falo. O nosso grande processo é caminhar de acordo com Jesus nos colocou. É acreditar que nós todos somos amparados pela espiritualidade. E é essa espiritualidade que está na nossa volta todos os dias. A nossa proteção está nos nossos mentores, nossos guias, nossos anjos, nossos familiares que já desencarnaram. Essa é a proteção que a gente busca. Do pensamento, das dificuldades, porque nós somos terrenos, né? Nossa maior dificuldade na Terra, eu sempre é como a gente enxerga hoje, né? Que isso vai passar, graças a Deus, mas a nossa maior dificuldade na Terra é o valor do dinheiro. É o monetário. Logo ali na frente não vai existir mais, tá? Mas por enquanto é. Então a gente está sempre em busca desse dinheiro. Porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro. E a gente esquece todo o resto. A gente esquece do nosso jardim, de mexer na terra. Tá bem, pessoal? Espero que todos nós possamos sempre pensar positivamente para que maneira eu me torno melhor. Que aí as dores vão embora. Todas elas. A pior dor que a gente carrega, quando a gente se torna melhor, ela é leve. Jesus carregou a cruz dele e em nenhum momento ele questionou a dor dele. Porque a dor dele era para que a gente abrisse os olhos. Para que a gente compreendesse qual era o nosso significado na Terra. Vamos usar como exemplo, né? Um exemplo muito bom, né? O melhor de todos. Seria se a gente conseguisse. É difícil, eu sei que é difícil. Mas a gente consegue. Tá bom? Agradecido por hoje. Gratidão. Só espichando um pouquinho mais. É cada momento que a gente consegue passar o dia, né? E esse é o nosso momento. Geralmente o final de tarde, final de noite é um momento que a gente consegue botar a cabeça em ordem. Então nesse momento é que a gente entra em contato com essa espiritualidade maravilhosa e agradece. Gratidão sempre. Vamos agradecer, serenar o nosso coração, fechar os nossos olhos, mentalizar Deus e Jesus e o que viemos buscar nessa casa no dia de hoje. Esquecendo dos nossos problemas, serenando. Graças a Deus. Vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Obrigada, meus irmãos.